Olá pessoal, tudo beleza? Iremos começar aqui mais uma questão comentada e hoje iremos falar sobre direitos fundamentais. Iremos falar sobre duas questões aqui que tem alguns pontos bem interessantes para a gente falar. Bom, então vamos ter aqui questão CESP, da banca CESP-Sebrasp 2023, CGDF Auditor de Controle. Juan, cidadão chileno naturalizado brasileiro, pode ocupar cargo público de... Bom, primeiramente a gente tem que lembrar aqui, pessoal, do artigo da nossa Constituição que vai falar sobre brasileiros e também os cargos privativos de brasileiros natos. Então, a partir dos cargos tidos como brasileiros natos, podemos fazer aqui então a nossa questão, sabendo que somente esses daqui vão ser os cargos tidos como privativos de brasileiros natos. E aqui tem um mnemônico bem famoso, dentro do direito constitucional, que é o MP3.com, tá? MP3.com. Então a gente vai ter aqui ministro do STF. Vamos ter também 3 presidentes, por isso que é 3P. Vamos ter o presidente e o vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Depois vamos ter o COM, que seria carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Prestem muito bem atenção nesses dois últimos aqui, pessoal, que a gente tem como oficial das Forças Armadas. Então, não é qualquer patente dentro das Forças Armadas, é somente os oficiais das Forças Armadas. Então vamos ter aqui coronel, tenente, major, capitão, primeiro tenente, tá? E também uma outra atenção bem grande nessa parte do ministro de Estado de Defesa. O único ministro de Estado será o ministro do Estado da Defesa, tá? O único de privativa de brasileiro nato, beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa questão, para a gente avaliar aqui. Então, Juan, cidadão chileno naturalizado, ele naturalizado, logo não poderá ocupar nenhum daqueles cargos que a gente falou agora do MP3.com, tá? Como ele é naturalizado. Pode ocupar cargo público de deputado da Câmara Legislativa do Distrito Federal? Ele pode, Ele pode ocupar o cargo de deputado, porém ele não vai poder ocupar o cargo, lembre-se do P aqui, de presidente da Câmara, tá? Ele não vai poder ocupar um cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Logo aqui embaixo a gente tem, presidente da Câmara dos Deputados, tá errado. Oficial das Forças Armadas também, falamos, e diplomata de carreira. Diplomata de carreira seria os de carreiras diplomáticas, Então, a nossa resposta aqui é a letra A. Bom, pessoal, seguindo aqui, vamos ter outra questão da banca CESP-Sebrasp, também do concurso para auditor de controle interno do Distrito Federal. Então, conforme a Constituição Federal de 88, são inelegíveis os estrangeiros, os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório e também os analfabetos. Para a gente fazer essa questão, a gente tem que analisar um artigo da nossa Constituição, que é o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição, que vai dizer o seguinte: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, temos os estrangeiros e os conscritos que eles não podem alistar-se, tá? Então, eles vão ser os inalistáveis, tá? Inalistáveis. E também o parágrafo 4º do mesmo artigo, o artigo 14, que vai dizer, são inelegíveis, a nossa questão, os inalistáveis, que vão ser os estrangeiros e os conscritos, e também, olha aqui, os analfabetos, tá? Os analfabetos, eles serão inelegíveis, tá? Inelegíveis. Então, voltando aqui para a nossa questão, o que fala? São inelegíveis os estrangeiros, verdadeiro. Os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório, também está correto. E os analfabetos. Então, aqui a gente tem que a nossa questão, a alternativa da nossa questão que está correta é a alternativa D, Todos os itens estão corretos. Mas aqui, pessoal, a gente tem que ter uma pequena observação. Por quê? O artigo 14, parágrafo 1º, fala que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para analfabetos, tá? Então, lembrem-se muito bem, os analfabetos serão inelegíveis
inelegíveis. Só o que acontece? Neste caso, eles são inelegíveis, porém, eles podem votar, tá? Eles podem votar. O que não pode é ser votado, tá? Ser votado. Eles não podem ser votados. Eles são inelegíveis, mas podem votar. É facultativo aos analfabetos, tá? Então lembrem-se muito bem desse detalhe no qual os analfabetos eles são inelegíveis, né? Neste caso, a gente fala que eles não vão ter capacidade eleitoral passiva, tá? Capacidade eleitoral passiva, mas eles vão ter capacidade eleitoral ativa, tá? Que é o votar, né? Eles vão ter aqui capacidade eleitoral ativa, beleza? Então, a gente finaliza aqui, pessoal, essas nossas duas questões rapidinhas para a gente tratar de alguns assuntos que são bem cobrados nessa parte de direitos fundamentais. Então, muito obrigado, deixem o like, se inscrevam no canal e estarei postando mais vídeos para vocês. Muito obrigado, até mais.